Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Eu sei que muitos de vocês estão esperando que eu comente esse livro, porque já me pediram muito. Então vamos lá. Vou explicar que vou fazer aquela divisão tradicional que a gente faz quando vai analisar uma obra literária. Tempo, espaço, narrativa, personagem, enredo e tudo mais. Eu só fiz isso, eu acho, no vídeo de O Sonho e a Fúria. Por quê? Porque são obras complexas. Então, nesses casos, eu prefiro dividir assim para não esquecer de falar nenhum aspecto importante, falar de maneira mais organizadinha. E porque também em obras complexas como essas duas que eu citei, é muito comum o autor carregar nas tintas desses aspectos todos, ou então de boa parte desses aspectos. Em obras menos complexas, os autores eles dão ênfase ou ao personagem, ou enredo, ou narrativa, ou duas dessas coisas, mas não em vários aspectos, como esses dois autores fizeram nessas obras que eu cito. Então bora lá para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou começar pelos aspectos que são mais fáceis, né? Mais visíveis, mais pontuais. Depois eu vou complexificando. Tempo. A gente está aqui em 1920, mais ou menos, década de 20 do século 20. O que estava acontecendo no Brasil nesse período? A Coluna Prestes, República Velha, por aí vai. Mas a obra é atemporal. O que está acontecendo no Brasil não importa muito. Poderia ser em outro século, outra década, que não afetaria. Espaço. A gente está aqui sul de Goiás, norte de Minas, sul da Bahia, né? Eles percorrem tudo isso. Enredo. É a história do Reobaldo, um jagunço reflexivo, nosso Hamlet do sertão, que conta a história a um interlocutor, que a gente não sabe muito bem quem é, um interlocutor que não fala, que só escuta, e ele conta tudo o que ocorreu há uns 30 anos, então assim, o tempo do narrado é 1920, mas o tempo em que ele narra é mais ou menos década de 50, né? Ele está narrando uns 30 anos depois, que foi a época, a década em que o Guimarães Rosa escreveu o livro. Então o Reobaldo é um jagunço reflexivo que, com seu bando, tenta livrar o sertão das garras do mal. Esse mal atende pelo nome de Hermógenes e seu bando, os Hermógenes, como ele fala, e o Ricardão também. Por quê? Porque esse cara matou um fulano, que é benquisto deles, e eles foram se vingar. Só isso? Não. No meio dessa história, ele conhece Diadorim, outro jagunço. Reobaldo se apaixona. Como ele que está narrando a história, a gente entra em contato com os pensamentos dele e ele vai contando a evolução desse sentimento dele por Diadorim, todo o processo amoroso, todo o processo de apaixonamento. Então, durante essa trajetória toda, essa busca, essa captura, esse duelo, isso que a gente pode chamar de conflito, guerra, ele se apaixona por Diadorim, e Diadorim queria muito também se vingar, matar lá o Hermógenes, livrar o sertão. Um outro fato interessante é que o Reobaldo faz um pacto com o diabo no meio dessa história. Ele faz um pacto por quê? Para ter coragem, porque ele é um jagunço com medo. Então ele faz o pacto com o diabo para ter coragem e executar o que tem que ser executado. Então, narrando assim, dá a impressão que é uma história mais ou menos simples, que tem dois fatos interessantes. O pacto com o diabo e o fato dele ter se apaixonado por um homem. O segredo de Brokeback Mountain? Não é bem assim não. Mas lembra, né? Lembra. De enredo eu vou falar só isso. Depois eu retomo algumas questões. Agora os dois aspectos bem complexos nessa história que fez essa obra ser grande. O enredo também já é bem interessante, né? Mas depois eu vou explodir ele um pouco mais. O que é bem interessante nessa obra? A narrativa e a personalidade de Reobaldo. Vamos à narrativa. O que faz esse romance ser difícil também é a narrativa. A narrativa é a dor e a delícia desse livro. Vou explicar por quê. Vou explicar primeiro os problemas da narrativa, né? O que pode ser problema, que pode fazer as pessoas assim terem dificuldade de avançar. É um livro de uma fala só. Ele não tem divisão de capítulo, não tem nada. É um desembeço de fala. Ele está contando a história para um cara lá que ele conhece, para um interlocutor. E ele está contando, é uma
fala direta, não tem divisão de nada, não tem pausa. E o que piora? A linguagem coloquial, o mineirês, o neologismo. Já começa assim, com uma palavra que não existe, nonada. Mas, acredita em mim, o neologismo em Guimarães Rosa não assusta. Não pode assustar, sabe por quê? Porque as palavras que ele cria, elas se explicam, elas têm um significado, que são explicados ou pelo som, ou pela própria grafia. Então, nonada, você vê escrito, assusta um pouco, mas o som não. Só de falar nonada, você já sabe o que significa. E ele cria palavras com muitos sufixos e prefixos. Então, de modo que a gente já conhece os sufixos do português e conhece também os prefixos. E ele usa uma raiz que a gente conhece, não tem problema. É como falar imexível. Imexível existe lá, como o ministro Magri de muito tempo atrás falava. Não, não existe, mas a gente compreende perfeitamente bem. Porque ele usa um recurso de formação de palavras que é legítimo. Pode ser usado, pode se inventar palavras com esses recursos. É autorizado pelo português. Então não causa tanto estranhamento assim. Há palavras que ele usa que ele não inventa, mas são palavras muito específicas, são muito coloquiais de uma região qualquer. E isso talvez seja mais dificultoso do que o neologismo. E além dessas palavras, que são bem comuns, tem também uma sintaxe que é toda mineira. Que aí quem não tem muita familiaridade pode sofrer um pouquinho, mas nada que atrapalhe a compreensão. Pode atravancar um pouco a fluidez da leitura, mas não leva à incompreensão, né? Você entende pelo contexto, você entende de qualquer forma. Pode desanimar, é isso, que você vai né, dando umas brecadinhas assim, porque você não escorrega pelo texto, principalmente no começo. Aqui a gente tem um começo que é difícil, por quê? A gente primeiro se estranha, a primeira palavra já faz a gente parar porque ela não existe. E depois é um texto falado, né, como se fosse um discurso oral. Ele usa o recurso da oralidade. E ele apresenta essa história já resumida nesse começo. Resumida, mas sem o desfecho. Então ele resume o que depois ele vai começar a contar de maneira mais linear. E ele faz esse resumo não apenas dos fatos, ele faz um resumo das suas emoções, dos seus sentimentos. E esse resumo das emoções são as emoções do hoje, do agora, do narrado, e as emoções daquele momento passado que ele narrou. Percebe como vai ficando complexo? Então, se você vencer essas primeiras páginas, que eu chamo de prólogo, você vai escorregar pela obra. Escorregar não dá para escorregar por essa obra, mas você vai avançar nessa obra mais facilmente, né? A dificuldade principal está nesse começo. Você não entende nada, você estranha neologismo, a sintaxe, o modo de narrar é uma fala e você estranha o fato do interlocutor não se pronunciar. Então é um diálogo ou é um monólogo? Depois a gente se acostuma, mas a gente fica sem entender. E o que ele conta, ele resume fatos e pensamentos e emoções, tudo ali ao mesmo tempo, agora sem apresentar o desfecho, e a gente não sabe nada do que ele está falando. É confuso. Então eu até indico, depois que você terminar a obra, volte e leia o prólogo, aí você vê que é o resumo da obra. Essa é uma obra que ela fica melhor a partir da segunda leitura, hein? Eu ainda vou fazer um vídeo assim de obras que são boas quando você lê a partir da segunda vez. Eu acho que esta obra é uma delas. Ele conta essa história que eu já resumi no enredo dessa forma. E ele vai pontuando tudo com reflexões. É um desembeço de fala que dá a impressão que não tem organização. E a gente percebe que ele usa recursos da oralidade, mas não é uma transcrição de texto oral. Eu não penso que é assim. Era como se uma pessoa estivesse falando e a outra transcrevendo. Não. Não é fluxo de consciência, não é nada dessas coisas. Aqui é uma coisa bem diferente. É uma coisa... Nunca vi nada igual, assim, essa narrativa como essa. Então, recursos da oralidade, só que há uma organização complexa aqui. Porque um texto falado, ele seria menos lógico do que este. Este é lógico. É uma lógica que não é tão clara pra gente, mas é lógico. E a gente percebe isso porque o narrador, o Reobaldo, ele tem pleno domínio do que ele vai contar. Então é um texto organizado. Só que é uma organização mais ou menos temporal, que ele faz umas quebras e insere reflexões, ele cria uma tensão narrativa, ele adianta mais ou menos o que vai narrar,
Depois ele coloca um suspense, fala que ainda não sabia do desfecho, tal. E aí o leitor não sabe muito bem do que ele está falando. A narrativa dessa obra é bárbara. Ela não é fácil, mas ela é bárbara. Agora aqui, quem tem essa edição, eu vou apontar algumas divisões que a gente pode fazer. Ele não faz essa divisão na forma, a divisão está no conteúdo. Por isso que eu falo, você tem que ler pelo menos 2 vezes esse livro para penetrar bem na obra. Então assim, você percebe umas rupturas aqui no plano do conteúdo. Porque ele vai fazer umas intercalações para refletir melhor. E eu vou apontar para vocês, ó, quem tem este livro, esta edição, até a página 33 é a parte do prólogo que eu falei. Então assim, são as 10 primeiras páginas, né? Estou fazendo as contas aqui. As 10 primeiras páginas deste livro, não só dessa edição, mas do livro como um todo, quem tiver outra edição, é o prólogo. E aqui eles já apresentam uma questão que é cara, o Reobaldo, que é o bem e o mal. Percebam, voltem lá e leiam. Todo o discurso dele é pontuado pelo bem e pelo mal. E é por isso que ele faz o pacto, hein? Depois, de 33 a 112, né? Aí já é para quem tem essa edição, ou então vocês contam aí mais ou menos a página. Ele faz um segmento narrativo, abrupto assim. Vai e faz. Depois, ele vai fazer uma pausa para reflexão. Da 112 a 114. São 3 páginas que ele faz reflexões. Depois ele volta para um segmento narrativo. E este é muito longo. É da página 114 a 325. Né? Já é mais da metade da obra. E é um segmento narrativo. Depois ele faz uma outra pausa para reflexão, que é da página 325 a 329. Então tem aí umas 5 páginas. 4, 5 páginas. Depois mais um segmento narrativo, que é de 329 a 614. 614 dá o quê? A 10 páginas do final. Né? Então, e as últimas 10 páginas é como se fosse um epílogo do bem e do mal. Já houve o desfecho, e as últimas 10 páginas é um epílogo, um depois, né? Como as coisas ficaram. Certo? Percebam que a divisão, já falei, a divisão não é formal, não tem na forma, mas é uma divisão de conteúdo, né? Pelo conteúdo você consegue fazer essas divisões. É claro que você não vai fazer isso na sua primeira leitura, você não consegue fazer isso. Mas como não é a primeira vez que eu li o livro, então tá mais fácil. Para quem tem essa edição, ainda continuando com um aspecto narrativo, a página que o próprio Guimarães Rosa disse que é a parte mais importante do livro. A página 500 está assim a umas 110, 120 páginas do final do livro, para quem tem outra edição para acompanhar. Eu vou ler o começo do parágrafo para vocês acharem aí, porque é muito importante quem quiser interpretar essa obra. Se essa parte é a que o Guimarães Rosa falou que é a mais importante, então é bom que todos saibam, certo? O parágrafo começa assim: sempre sei, realmente, só o que eu quis todo o tempo, o que eu pelejei para achar era uma só coisa, a inteira, cujo significado e vislumbrado dela eu vejo que sempre tive. Aqui era que existe uma receita, a norma de um caminho certo, estreito, de cada pessoa viver. E aí ele continua. Eu acho que com isso já dá para vocês acharem aí na edição de vocês onde que ele está dizendo isso. E aqui, o que a gente percebe? Que uma questão central para o Reobaldo era essa questão do bem e do mal, o modo certo de viver. O Reobaldo é uma pessoa muito religiosa, ele faz o pacto com o diabo, porque ele é muito religioso. Ora, quem não é religioso nem o diabo acredita. Ele faz o pacto com o diabo por conta disso. Ele quer, para vencer um dilema, quem faz o pacto quer vencer um dilema. O livro, ele parece, nesse aspecto, ele parece barroco, ele lida com antítese. Esse livro, ele parece muita coisa, ele é todo ambíguo, daqui a pouco eu vou falar disso. Uma outra parte importante aqui, na minha edição está na página 135, é a canção de Ciruís. Mas é fácil de achar porque ela está em forma de versos, vocês vão achar facilmente. Essa canção é um resumo do que vai acontecer com o Reobaldo. Depois vocês vão poder conferir, na minha edição está na página 325, mais ou menos. Tudo que está escrito lá vai acontecendo, né? E a gente vê as palavras, inclusive, né? É como se fosse uma profecia. E vai acontecendo com o Reobaldo depois. Então, sobre a narrativa, eu vou fechar aqui. Tem vários aspectos interessantes, mas assim,
falar dessa obra num vídeo de 20 e poucos minutos é muito pouco, né? Então é só para pontuar algumas coisas. Agora eu vou falar de personagem. Riobaldo é uma das personagens mais interessantes da literatura. E quando eu falo da literatura, eu não estou falando da literatura brasileira, estou falando da literatura mundial, que eu conheço de literatura. Hein? Por quê? Ele é um jagunço reflexivo, né? Nosso Hamlet. Ele é mais reflexivo que jagunço. Ele é mais competente para refletir do que para jagunçar, ou seja, para ser jagunço. Aqui tem um momento no livro, mais pro começo, que ele fala que eu acho que o padrinho dele disse que ele seria muito bom em estudos, né, em atividades mais reflexivas e tudo mais, e não no sertão. Isso é dito aqui. E o Riobaldo também se reconhece assim. Aí ele fala assim que diverge de todo mundo. Ele fala lá do jeito dele, que diverge de todo mundo, que não concorda, que, enfim, ele se sabe diferente naquele contexto. E por que ele é melhor na reflexão do que na jagunçagem? Como jagunço, ele tem medo. E é por isso que ele faz o pacto, para vencer o dilema do medo. Ter que ter coragem, mas não tê-la. Ele tem medo, e vocês vão se lembrar que aqui na grande batalha final, na hora H, ele falha. Primeiro, ele acorda atrasado, né? Todos já foram, ele lá por último, ele é chefe do bando nesse momento. Ele acorda atrasado e no momento H lá do desfecho, ele sente uma paralisia, ele não move, ele não faz nada, ele não realiza. Mas para refletir, ele reflete muito e muito bem. Com isso a gente percebe que o Riobaldo é uma pessoa fora do lugar. Não é comum a gente ver uma pessoa tão reflexiva como o jagunço. Assim como não é comum a gente ver um jagunço medroso. Então ele é assim algo improvável. Não é comum a gente ver um jagunço se apaixonar por outro homem. Se apaixonar mesmo, não é isso. É atração sexual também, porque ele fala que tem vontade de tocar a pele, de sentir o cheiro. Mas é amor mesmo, de se apaixonar, de gostar da pessoa, gostar da presença e tudo mais. Ele tem uma noiva, mas é apaixonado por Diadorim. E a maneira como isso vai sendo apresentado, todo esse processo de apaixonamento é muito bonito. Porque a gente percebe que ele está se apaixonando, ele não se percebe se apaixonando, depois ele se percebe, né? Vem para o plano da consciência o apaixonamento dele por Diadorim. E de Diadorim por ele também, a gente percebe claramente toda essa situação de não poder realizar. Quem leu esse livro, eu tenho certeza, marcou várias passagens de reflexões, de coisas interessantes, pontos interessantes, né? Eu tenho a minha principal, eu tenho certeza que cada um tem a sua favorita aqui nesse livro, pelo menos uma. A minha favorita é quando ele fala que qualquer tantinho de amor, alguma coisa assim, já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Então, a obra é toda poética, né? São reflexões, são passagens líricas, né? Tudo é travessia. A obra toda é travessia, a travessia do sertão, um lugar imaginário, inclusive. A obra é toda fluxo, travessia. A história dele com Diadorim é travessia, é fluxo, é fluido, fluxo no sentido de fluidez. Esse livro, ele é todo ambivalente, ele é todo improvável. E agora eu vou falar da ambiguidade, né? Já que eu estou falando dessas impossibilidades, dessas improbabilidades, eu vou falar da ambiguidade desse livro, que eu acho que é uma das coisas centrais. Primeira ambiguidade, o bem e o mal. O Riobaldo, ele é muito religioso, como eu já disse, ele faz o pacto com o diabo. Então já tem essa questão do bem e do mal, que eu falei que é até um pouco barroco, nessas antíteses, esses opostos, essa dramaticidade. Também tem a ambiguidade da figura de Diadorim, a ambiguidade na personalidade de Riobaldo. É um jagunço reflexivo, coisa bem improvável. A estrutura narrativa desse livro é ambígua. A gente tem um texto riquíssimo de recursos sintáticos, e é um texto que é oral, que imita a oralidade, mas não imita a oralidade. A gente tem um diálogo que é monólogo, a gente tem a figura de um interlocutor que não aparece, faz figuração, uma figuração ausente na obra. Então, ele está falando com a pessoa, o senhor concorda, não sei o quê, mas não tem a fala do outro. É um ouvido ilustrativo na obra. É uma desculpa
para Reobaldo falar. Há críticos que falam que é como se fosse uma fala psicanalítica de Reobaldo. Por que psicanalítica? Dá para interpretar dessa forma. Porque o Reobaldo se culpa também por não ter percebido sinais de Diadorim. Mais pro fim, quando eles estão indo pro desfecho lá, a batalha final, Diadorim dá vários sinais de que quer contar alguma coisa, mas o Reobaldo não presta atenção, ou não está ouvindo, ou não consegue associar. Diadorim vai dando as indicações e ele se culpa. Ele tem o domínio total da narrativa. Então ele vai pontuando, por isso que ele vai criando uma tensão narrativa. Ele vai criando um anticlímax e ele tem uma culpa, daí a interpretação psicanalítica que é possível. Outro recurso da ambiguidade. É uma linguagem simples, coloquial, mas é sofisticada ao mesmo tempo. O pensamento dele é singelo, mas complexo. Se vocês prestarem atenção, a forma dessa história também é muito complexa. É ambivalente, né? É ambiguidade e ambivalência marca essa obra. A gente pode entender como um romance de cavalaria. Ele mistura um pouco de épico e de lírico. É um pouco de tudo. Por isso que eu falo que ele explodiu um pouco de tudo, como o Sonho e a Fúria. Porque se você analisar o aspecto narrativo ali, você explode, você acha um monte de coisa. Personagem também. A questão temporal também. Ele presentifica algo que aconteceu há uns 30 anos. Então ele traz para o presente, porque ele não traz muito em forma de memória, porque é um pouco linear demais. É essa coisa ambivalente que eu falei. Questão do espaço também. Ele passa por 3 estados, sul de um, norte de outro, e de repente é um espaço imaginário. A questão que ele explode também. Questão de personagem. Os dois centrais, né? Reobaldo e Diadorim, são personagens assim que tem uma carga ali que é muito diferente do que a gente conhece, né, em literatura. Cada um por um aspecto. O próprio Guimarães Rosa, eu imagino que ele era uma figura bem diferente mesmo, né? Muito diferente de tudo. Uma pessoa que foi médico, diplomata, um monte de coisa, falava não sei quantos idiomas, e é por isso que ele tem toda essa questão com a linguagem assim. Ele conhecia muito a linguagem coloquial quando atendia, né? Quando era médico, ele conhece muito a linguagem sofisticada, porque ele aprendeu várias línguas, ele era diplomata. Então, assim, a impressão que se tem é que ele reuniu um pouco de tudo que ele conhecia de literatura, de língua, de experiência, de Minas, e fez essa obra, que é riquíssima. É uma obra para você ler várias vezes na vida, sabe? Passa um tempo, leia que você vai achar outra coisa. Passa um tempo, leia que você vai achar mais coisa, né? Eu vou dar spoiler desse livro neste momento. E quem não quiser saber do spoiler, eu vou deixar aqui embaixo a indicação da minutagem quando eu acabar o spoiler. Eu vou dar spoiler porque eu vou falar do que o Guimarães Rosa falou sobre essa obra, da intenção dele ao escrever essa obra. Então aí, né, vou dar spoiler, tá? O que ele falou? Que ele queria fazer um romance de um jagunço reflexivo, né? Então, temos aí Reobaldo, o Hamlet, sobre o pacto com o diabo, né? Reobaldo fez o pacto com o diabo e o spoiler vem agora. A figura da donzela guerreira, né? Que é Diadorim. Agora, as intertextualidades desta obra. É óbvio que essa obra dialoga com Fausto, né? O pacto, bem e mal, não necessariamente o Fausto de Goethe, mas a lenda Fausto, que é uma lenda medieval, né, de pacto com o diabo, todo mundo conhece. A Divina Comédia. Dizem que dialogam com a Finnegan's Wake, do James Joyce. Eu não tenho essa obra, não sei em que aspecto, mas eu imagino que seja pela linguagem, hein? Porque o James Joyce é conhecido por inventar palavras, criar esses recursos todos. Para falar de mais uma intertextualidade, vou dar outro spoiler. Então vou deixar aqui a minutagem para quem quiser pular. Essa obra também dialoga com Luzia Homem, né? Não preciso nem explicar o porquê. Outra coisa que eu estava esquecendo de falar, eu falei que ia fazer um vídeo todo organizadinho, falando das partes, né, de análises, personagens, espaço, mas não adianta. As coisas me vêm e eu vou lembrando, eu vou falando e atrapalho tudo. Eu acho que esse vídeo está todo desorganizado, mas enfim. Eu queria falar da revelação de identidade de Diadorim, que é paulatina. Percebam que primeiro é o menino, né? Ele conhece Diadorim, ainda pré-adolescente, não sei. Primeiro é o menino, que depois é Reinaldo, e depois é Diadorim, e depois é a revelação final. Percebam? É aos poucos, como se fosse um desvelar. E percebam que foi paixão à primeira vista, né? É claro que ele não sabia ainda que era paixão, mas assim, ele foi começando a gostar de Diadorim desde que o viu.
Incrível isso, eu achei linda essa história. Ele não percebeu o grande problema assim em ter se apaixonado por um homem. Olha só como é um jagunço fora do lugar, hein? Olha como é ambivalente essa história. Bom, o livro é riquíssimo, eu não vou falar mais porque esse vídeo já tá longo, já vou ter trabalho de editar. Pense que o que vocês estão vendo já é algo muito cortado. Eu já parou de gravar 2 vezes e eu tô falando ainda. Então assim, eu já gravei muita coisa, eu vou cortar muita coisa e vai ficar com 20 e tantos minutos. E se vocês quiserem conversar mais sobre essa obra, deixa aqui nos comentários, porque a gente continua. Porque fica impossível um vídeo longuíssimo, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de curtir, comentar, de compartilhar, de, enfim, fazer o que vocês quiserem. E de me seguir nas redes sociais. O Kiwi do Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Em breve eu vou começar a ler o outro que eu prometi, releitura e vídeo para este ano, né? Lembre-se que foi Grande Sertão Veredas, 100 Anos de Solidão, Crime e Castigo e Eu Estrangeiro. Então em breve eu vou começar a ler 100 Anos de Solidão. E quem quiser me acompanhar, eu vou avisar no Instagram quando eu começo a ler. Gente, eu só aviso quando eu começo. Depois eu vou no desembesto ou não, tem que parar. É difícil, por isso que eu não faço leitura compartilhada. Mas assim, a partir do momento que eu começo a ler, vocês sabem que daí, sei lá, um mês mais ou menos, vai ter vídeo sobre o livro. Se vocês começarem a ler, e a gente conversa depois, tá bom? Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.